da mensagem de hoje, se você não precisar para hoje, você vai precisar em algum momento. Então esteja atento. Ou ela vai te ajudar a romper o teu momento atual, ou ela vai te fortalecer em algum momento futuro. O tema da mensagem de hoje é como romper no deserto. Fala com quem está do seu lado. Fala com autoridade, fala, você vai romper no deserto. Deserto. Deserto é um tema constante para a igreja. Há quem acredite que o Evangelho nos dá uma isenção de desertos. Mas esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus nos testa em meio a desertos, tempestades, gigantes, desafios, falta. Nem sempre temos um livramento antes de uma crise, mas sempre temos um livramento no meio dela. Se fizermos do Senhor o nosso refúgio, por mais que algumas crises possam chegar, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Fundamento básico é o entendimento de que o Deus que permite também é o Deus que protege. Tem momentos que Deus permite, tem momentos que Deus não permite, mas em todos os momentos, se você fizer dele a tua base de segurança, Ele vai te proteger. O Senhor protege você, o Senhor guarda a tua entrada, a tua saída, o Senhor guarda a tua família, os teus filhos. A Bíblia diz que podem 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então o Evangelho não é uma isenção de desafios, pelo contrário, os desafios fazem parte de uma jornada de fé. Em meio a desafios, a momentos de falta, de crise, de dor, de dúvida, é nesses lugares que a gente está sendo forjado para poder viver algo ainda mais glorioso. Deus está nos permitindo passar por desertos. Eu lembro que o Gustavo Paiva pregou algo aqui algum tempo atrás que foi tão impactante. Ele falou sobre 2 tipos de lágrimas que a gente sempre vai experimentar. Existem lágrimas que Deus enxuga e existem lágrimas que Deus Ele coleta, Ele guarda. As lágrimas que Deus enxuga são as lágrimas que Deus impede que a gente passe. Quando você está à beira de um problema, de uma crise, de um caos, Deus dá um livramento para você. Essas são as lágrimas que Deus enxuga. Mas existem lágrimas que Deus recolhe. Ele permite que a gente passe, mas Ele não se esquece de nenhuma das lágrimas que a gente liberou. Nenhuma lágrima será esquecida. O salmista diz: por acaso o Senhor não recolhe cada uma das minhas lágrimas e coloca em seu odre? Tem momentos que Deus vai livrar você, mas tem momentos que Deus vai permitir que você passe por algumas circunstâncias, e no meio delas, Deus vai livrar você. Deus é o Deus de milagres, de aliança, de promessas. Deus também é o Deus de livramento. Alguém crê nisso? Diga amém. Então eu não quero glamourizar desertos hoje, mas eu preciso falar sobre algo que você vai enfrentar ou está enfrentando. Eu não quero glamourizar desertos hoje, mas eu preciso falar sobre algo que fez parte de toda a jornada de fé, de todo o herói da fé. Todos os homens de Deus foram testados em meio a desafios, circunstâncias adversas, cenários que eram desafiadores. E é por isso que a gente está ouvindo essa palavra de Deus aqui hoje. Eu creio que Deus está chamando a gente para uma posição de mais ousadia e menos dúvida, de mais coragem e menos medo. Alguém está comigo? Diga amém. Então, primeira chave que eu quero liberar, primeiro princípio sobre desertos é que deserto é lugar de preparo. Fala para quem está do seu lado: deserto é lugar de preparo. A Bíblia fala sobre um homem chamado João Batista, aquele que quebrou o silêncio profético de Deus depois de alguns séculos. Ele era conhecido como a voz que clama no deserto. Onde João Batista foi preparado? Deserto. Esteve oculto por um período para que pudesse ser posicionado em outro momento. Ele esteve escondido por um momento para que pudesse ser exposto em outro momento. É muito comum Deus esconder e tratar em meio a desertos alguém que Ele quer promover e exaltar depois que os desertos passam. Tem muita gente que, por não entender esses processos, para no deserto, morre no deserto, desiste no deserto. Mas os desertos que a gente enfrenta não são uma ausência de Deus ou uma falta de zelo da parte dele. Pelo contrário, Deus só permite que enfrente desertos alguém que Ele quer levar para uma estatura mais alta, porque quem foi forjado no deserto não se ensoberbece no palácio. Moisés enfrentou desertos. Davi enfrentou desertos. Ele foi perseguido por alguém que ele mais amou, alguém que ele cobriu, cuidou, ministrou.
mas por um período ele teve que se refugiar no deserto. Ele ajuntou valentes, e os valentes de Davi peregrinaram em meio ao deserto, em meio às perseguições de Saul. Abraão precisou abrir mão de tudo que ele tinha, sua zona de conforto, sua parentela, seu lugar de origem, em meio ao deserto. Ele foi experimentado e ele aprendeu e conheceu mais a respeito do Deus do impossível. O Deus do impossível tira Abraão de um lugar confortável e leva para ele para um lugar desconfortável, mas é no meio do desconforto que Abraão prospera, porque a fé prospera no desconforto. Quando tudo te comprime, a sua fé se expande. Quando tudo te cerca, algo sobrenatural vai acontecer, se você permanecer e não duvidar, se você resistir e não recuar. Alguém comigo aqui, diga amém. Jesus, irmão, o verbo vivo, enfrentou tentações em meio a desertos. Jesus foi educado em meio a desertos, caminhou em meio a desertos, peregrinou em meio a desertos. Ele amontoava multidões em meio ao deserto. Jesus fez algo que eu amo quando o Vitor Hugo fala sobre isso. Ele fez algo tão poderoso, ele fez algo tão profético. Jesus fez com que o povo comesse no meio do deserto aquilo que o deserto não tinha para dar, porque é isso que o profético faz. O profético te alimenta com algo que a geografia que você está não carrega. Até aquele dia, Pedro havia aprendido que peixes se multiplicavam debaixo das águas. Pedro era um bom pescador, ele aprendeu a vida inteira onde peixes se multiplicam, debaixo das águas. Mas um dia ele viu Jesus inverter essa ordem e multiplicar peixes no meio de um deserto. O Deus que foi experimentado em desertos, o Deus que experimentou os seus heróis da fé em desertos, não vai poupar a sua igreja de desertos. Por quê? Porque desertos não deformam alguém que foi chamado para vencer. Desertos não são o final da linha, desertos não são o final da história, desertos não são a última palavra, desertos não são um problema, desertos são a nossa escola da fé. Você pode declarar isso com autoridade, diga: desertos são uma escola da fé. Sabe, uma das coisas que eu aprendi em meio a alguns desertos que eu enfrentei é que o deserto não é o problema, o deserto é o cenário. O deserto é só o cenário, ele é só um pano de fundo. Porque tem momentos de crise que a gente vai enfrentar em meio a palácios. Davi caiu enquanto estava no palácio. Saul se perdeu enquanto reinava sobre todo o povo. Adão pecou enquanto estava no jardim do Éden. Você percebe que os cenários não são tão importantes quando a gente percebe que muita gente fracassou em cenários incríveis e muita gente prosperou em cenários adversos. O problema é que muitas vezes a gente quer justificar a ausência de frutos porque os dias são maus ou porque a terra é ruim. Mas a Bíblia diz que Isaac, no tempo da seca, semeou e ainda aquele ano colheu 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. A Bíblia diz que Abraão saiu do lugar que estava sem saber para o lugar onde ia, porque tinha uma palavra, e no meio do deserto prosperou, teve filhos mesmo sendo velho, a sua esposa sendo estéril, se tornou o pai da fé e recebeu gerações por herança, como parte da promessa que Deus o confiou. Irmão, a gente vê muitos heróis prosperando em desertos, a gente viu muitos homens incríveis afundando em meio a palácios. Palácios não são um problema, os desertos não são um problema, as tempestades não são um problema. Isso é só um cenário, é pano de fundo. Quando a gente começa a colocar as coisas no seu devido lugar, a gente começa a perceber o que realmente tem valor e o que é secundário. Eu já falei sobre isso várias vezes, mas talvez vai ser novo para alguém. Eu quero que você guarde isso. Deus está mais preocupado em como você está do que como as coisas estão, porque como você está define como as coisas estarão. Se você está bem, as coisas ficarão bem. Se você está em paz, tudo ao teu redor vai experimentar a paz. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz.